Nós vamos retornar hoje com uma série que nós paramos em março. Faz tempo, hein? Nós vamos retomar os nossos estudos em 1 Coríntios. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver o que é que Deus tem para nos dizer através deste capítulo. Se você lembra, Paulo está escrevendo para a igreja em Corinto. Ele sabe que lá eles têm muitas influências, principalmente influências pagãs. Nós já falamos sobre o tamanho, sobre a importância da cidade de Corinto e sobre o fato de que todo mundo conhecido passava por lá. Corinto era uma cidade extremamente cosmopolita, cheia de coisas acontecendo. Ela tinha uma vida muito agitada e ela tinha também uma vida religiosa muito forte, porque juntamente com a adoração de falsos deuses que os gregos ensinaram, havia ou deveria ter havido muitas outras religiões de pessoas que vinham de diversas partes do mundo para se instalar em Corinto. Algumas dessas religiões, inclusive, eram religiões de fertilidade, o que significa que elas adoravam os seus deuses através de atividades ligadas ao sexo. Eram atividades ou relações sexuais sagradas, o que era muito estranho para a vida do cristão, né? Então, sendo um tipo de igreja, de cidade metropolitana, provavelmente ela deveria ter sido alguma coisa como as cidades de São Paulo ou do Rio de Janeiro, que nós conhecemos aqui, né? Nós ouvimos falar sobre o crime, sobre as favelas ou comunidades da periferia, sobre a violência, e havia muita tentação de viver um estilo de vida que não fosse agradável a Deus. Era assim o ambiente, e os cristãos de Corinto precisavam de ajuda para poder vencer essas tentações e vencer na própria vida da maneira que Deus quer. E é assim que ele faz conosco. Da mesma maneira como ele fez com os coríntios, ele continua fazendo com os atuais. Ele nos dá, além de outras ajudas, além de outros recursos, ele nos dá a igreja, o seu povo, para nos ajudar a vencer na vida. Se você é salvo, se você já tem Cristo como Senhor da sua vida, então Deus lhe deu a igreja para ajudar a vencer nessa vida. É verdade que se você é salvo, você já recebeu a vida eterna, você já tem a herança eterna, você já tem garantida a sua vida no céu. Você já ganhou a guerra. Mas por causa da nossa natureza humana e das batalhas que acontecem aqui, nós estamos constantemente lutando contra tentações do físico e do espiritual. E às vezes é dentro de nós mesmos. Às vezes é nos nossos relacionamentos com outras pessoas. Por isso Deus nos ajuda a vencer essa batalha diária. Ele nos dá o Espírito Santo que vive dentro de nós e nos dá a igreja para nos ajudar a vencer nessa vida. Então eu quero que você esteja atento para você perceber como é que a igreja, este corpo de pessoas, o povo de Deus, pode ajudar você e eu a vencer na vida. Deus nos dá a igreja para nos ajudar a vencer na vida através do testemunho da igreja. Veja o capítulo 10 dos versos, nós vamos ler os primeiros 5 versos do capítulo 10. A palavra de Deus diz para nós assim: Irmãos,
Não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Um dos exemplos mais óbvios de que Deus dá para nós, a igreja, para nos ajudar a vencer na vida, através do testemunho da própria igreja, é o próprio Paulo. Ele viveu entre os coríntios. Ele pregou e ensinou a eles. Eles ouviram o testemunho de vida dele. E como ele sofreu e permaneceu firme na sua fé. Ele enfrentou perseguição durante o ano e meio que ele esteve em Corinto. E mesmo assim, permaneceu. Ele foi um exemplo do fato de que você pode viver uma vida justa, correta, diante da tentação e da perseguição. Mas Paulo usa aqui nesse trecho a história judaica. Ele volta a mente daqueles coríntios e de nós para o que aconteceu com o povo hebreu. Alguns dos cristãos ali de Corinto podem ter saído do próprio povo judeu, porque Paulo entrou primeiro na sinagoga para pregar sobre Jesus. Mas mesmo que eles não tivessem sido judeus, assim como nós conhecemos o contexto judaico. Paulo está dando testemunha sobre a história do povo de Deus. Veja o verso 1. Ele afirma que Deus guiou o povo com a nuvem de dia e providenciou um caminho de segurança dentro do mar, através do mar. Eles eram o povo de Deus e Deus estava liderando e protegendo aquele povo mesmo diante de toda a perseguição. O verso 2 traz essa expressão batizado em Moisés. Isso não significa no batismo que nós pensamos ou praticamos hoje. Em vez disso, carrega a ideia de ser dedicado à liderança de Moisés. Seguir a liderança, o que Moisés estava guiando o povo, porque eles sabiam que Moisés estava sendo conduzido por Deus. Os versos 3 e 4, nós temos um testemunho de que o povo de Deus estava sendo sustentado pela mão de Deus. E Paulo traz Cristo como a rocha no Antigo Testamento. Nós não temos nenhum registro de que Cristo tenha aparecido para eles num sentido físico. Mas Paulo está declarando que através de Jesus Cristo que o Pai providenciou alimento para o povo de Israel. Então, estas experiências do povo de Deus são um testemunho, são uma afirmação de que Deus vai prover, vai ajudar o seu povo a vencer na vida. Percebe? Mas eles não apenas tiveram um testemunho positivo, eles também tiveram um testemunho negativo. Veja o verso 5. Por causa da desobediência do povo, Deus não permitiu que todos os adultos daquela geração entrassem, os adultos que tivessem saído do Egito, entrassem na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Ele os fez vagar pelo deserto durante 40 anos, até que toda aquela geração tivesse morrido. E isso aconteceu como sinal de que a desobediência traz dor. Então eu quero dizer para você que se você está passando por problemas, se você está enfrentando tentações,
se você tem caído em tempos difíceis, se você está achando difícil viver para Jesus, Deus deu a você o povo dele, a igreja, que vai dar testemunho do fato de que você pode viver para Jesus, completamente dedicado, independente das pressões e das circunstâncias da sua vida. Existem pessoas aqui na igreja que passaram pelas mesmas dificuldades que você. Perderam seus empregos, perderam entes queridos, maridos, esposas, pais, filhos. Há pessoas na igreja que enfrentaram tentações e algumas têm testemunho de não ceder a isso. Mas outros cederam e enfrentaram as consequências do seu pecado, mas encontraram perdão e deram e podem dar testemunho de um Deus misericordioso e perdoador. Deus lhe deu o testemunho desta igreja para ajudar você a vencer nessa vida. E é por isso que você precisa conhecer as pessoas dessa igreja. É por isso que você precisa se envolver com a igreja. É por isso que você precisa estar em comunhão com a igreja. É por isso que você precisa estar em um pequeno grupo, um GPS, para poder interagir com as pessoas. O testemunho delas pode encorajar você e ajudar você a vencer na vida. Então Deus nos dá a igreja para nos ajudar a vencer na vida através do testemunho da igreja. Mas Ele também nos dá a igreja para ajudar a vencer através da instrução da palavra de Deus para a igreja. Vamos ler os versos 6 a 11 de 1 Coríntios 10. Nós lemos assim: tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Aqui Paulo está voltando para a história e menciona vários eventos que foram registrados. Ele diz, segundo as Escrituras. O primeiro exemplo é encontrado em Êxodo 32. Porque Moisés estava demorando muito para descer do monte, quando ele estava recebendo o decálogo, os 10 mandamentos, o povo ficou inquieto e se voltou para um ídolo. Na cidade de Corinto havia muitas práticas religiosas, muitos ídolos. Mas Paulo está dizendo para eles e para nós, você pode vencer contra a idolatria. E os ídolos não são só aqueles que estão numa estátua. Nós podemos fazer qualquer coisa de ídolos. A gente fala do dinheiro, do trabalho, mas a família, os filhos podem ser ídolos. E você pode vencer contra a idolatria. Volte de novo para as Escrituras, para o povo de Deus. Eles cederam. Paulo não menciona aqui, mas esses foram julgados e 3.000 morreram por causa de ceder à idolatria. Aí, em Números 25, nós lemos que os homens de Israel cometeram imoralidade sexual com mulheres moabitas, que Deus tinha dito para considerar como inimigos. Por causa desse pecado, eles foram levados a adorar falsos deuses.
e Deus os julgou. Paulo está dizendo, aprenda essa lição e não ceda a esse pecado. Além disso, o povo de Deus testou a Deus com frequência. Em Números 21, nós temos um tempo em que eles falaram contra Deus e contra Moisés, reclamando do maná e desejando nunca ter saído do Egito. Paulo fazia parte daquela igreja em Corinto. Ele sabia que eles tinham vitórias, mas ele também sabia que eles tinham fracassos. E ele diz, olhe para as Escrituras junto comigo. Veja como o povo de Deus falhou com Deus. Veja o julgamento que Deus trouxe sobre eles. E não façam a mesma coisa. Ele diz no verso 11, essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós. Por isso, Deus quer que você e eu vençamos nas batalhas do dia a dia. Ele nos deu a igreja, o seu povo, para nos ajudar, a nos instruir na palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Mas você diz assim, eu posso ler a Bíblia em casa sozinho? Sim, você pode. Aliás, você deve. Mas Deus quer que você se junte ao seu povo e estude a palavra junto. Por quê? Por que nós temos que estar aqui? Por que não não é suficiente você ficar em casa estudando a palavra de Deus? Porque Deus, através do seu Espírito Santo, está constantemente abrindo a nossa compreensão do que a sua palavra significa profundamente. E ele usa a igreja para fazer isso. Os cristãos, nós aqui, estamos em diferentes níveis de maturidade. Não apenas de conhecimento, mas de maturidade espiritual. E Deus pode usar aqueles que já caminharam um pouco mais para ajudar o outro a entender melhor a sua palavra e instruirmos uns aos outros. Num grupo de estudo bíblico, você pode falar sobre o que você entende, sobre o que você não entende, sobre o que aquilo significa para você e como você aplica para a sua vida, como você vivencia cada lição. Deus lhe deu a igreja, as pessoas da igreja, com quem você pode fazer isso, conversar, porque Ele quer que você entenda a palavra dEle para você vencer na vida. Deus nos dá então a igreja para nos ajudar a vencer na vida através do testemunho e da instrução da palavra de Deus. E também Ele dá a igreja para nos ajudar a vencer na vida através das necessidades que são satisfeitas pela igreja. Veja os versos 12 e 13. Paulo está escrevendo assim, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daqueles que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Ali tem uma pessoa que acha que está tudo bem na sua vida. Eu estou bem, eu estou de bem com Deus, já tenho minha vaga garantida no céu. Aí Paulo está dizendo assim, cuidado, ainda existe a possibilidade de cair. Todos nós estamos sujeitos a cair. Nós caímos espiritualmente quando nos falta alguma coisa, quando nós temos alguma necessidade. E assim, quando Satanás apresenta para você ou para mim uma tentação, ele frequentemente ele faz isso numa área de necessidade em nossas vidas.
seja financeira, seja relacional, seja espiritual. Ele quer que nós acreditemos que nós podemos atender essa necessidade. Nós podemos satisfazer as nossas necessidades, todas, por nós mesmos. É isso que o diabo faz. Ele dá para nós a impressão de que nós podemos consertar as coisas. Paulo está falando sobre idolatria, sobre imoralidade sexual, sobre viver testando a Deus, resmungando ou reclamando contra Deus. Todas as tentações que os crentes de Corinto estavam enfrentando dia após dia. Mas isso inclui as tentações que nós vivemos hoje. Algumas das quais nós mesmos criamos. Tentações que procuram satisfazer as nossas próprias necessidades sem permanecer fiéis a Deus. Paulo está lidando com isso no verso 13. As tentações na sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Essas tentações, Paulo está dizendo, elas não são novas. Você não está vivendo alguma coisa que ninguém nunca viveu. Os seus problemas... Quase que eu canto a música do... Aquela lição é uma lição exatamente como essa, né? Os seus problemas você pode enfrentar. Mentira! Paulo está apontando para nós que através das Escrituras nós entendemos como Israel enfrentou os mesmos tipos de coisas e tentou resolver por sua própria força e se deu mal. Mas ele está dizendo, Deus é fiel. Pessoal, ele está dizendo, você pode confiar em Deus. Ele não vai permitir que você seja tentado além do que você pode suportar. A tentação que vem para nós não é maior do que aquela que nós podemos suportar. Nós não precisamos, não temos que ceder à tentação. A tentação de buscar em nós ou em outras coisas a solução que só Deus pode dar. Por isso é que ele fala, quando vocês forem tentados, Deus mostrará uma saída para que vocês consigam resistir. Existe um jeito, existe uma saída, existe uma fuga. Quando nós somos tentados e nós começamos a perceber que isso está nos afastando de Deus, nós abrimos a palavra de Deus, junto com os nossos irmãos, e nós somos fortalecidos. Somos encorajados a permanecer fiel. E nós precisamos fazer isso. Quando nós somos tentados, nós precisamos ir a Deus em oração. Oração comunitária, derramando os nossos corações e a nossa necessidade de Deus, para Deus. E nós precisamos fazer isso. Deus também deu a nós a igreja, o seu povo, para ter uma parte em ajudar a satisfazer as necessidades que nós temos. Nós não precisamos ceder à tentação e recorrer a ações pecaminosas, ações que nos distanciam de Deus, para atender às necessidades que nós temos. Conheço a história de um pastor que, depois de algum tempo servindo numa determinada igreja, foi convidado para fazer parte de uma organização de treinamento, de capacitação de líderes. Mas aquela organização era uma organização missionária e ele precisaria, para trabalhar naquela associação, naquela organização, levantar os seus próprios recursos, levantar o seu próprio sustento através de ofertas de pessoas, de igrejas que quisessem contribuir com ele. E ele recusou a oferta, porque ele achou que ele não tinha essa capacidade de levantar
o seu próprio sustento. No começo do ano seguinte, ele foi convidado para participar de uma outra igreja como pastor auxiliar. Tinha lá o seu lugar fixo, um lugar para trabalhar, e ele aceitou. Levou toda a sua família de mudança. Aproximadamente 2 meses depois de ter chegado neste lugar, o pastor que o tinha convidado mudou de ideia. E falou, olha, você não pode mais trabalhar comigo. E ele ficou literalmente sem nada, sem nenhum sustento, sem nenhuma fonte de renda. Num lugar diferente, com a sua família. Ele voltou então a frequentar a igreja de onde ele tinha saído. E para resumir a história, ele passou o restante daquele ano inteirinho sendo sustentado por pessoas. Apareceram algumas aulas para dar, algumas palestras para fazer. E quando chegou no final do ano, ele não tinha mudado em absolutamente nada o seu estilo de vida, porque Deus tinha usado a igreja para sustentá-lo. No final daquele outro ano, a mesma organização voltou a falar com ele, perguntando se ele queria ser missionário. E ele não tinha mais como dizer não, porque agora ele sabia o que era viver pela fé. E aceitou o convite e trabalhou durante 12 anos fazendo um ministério muito eficaz. E no meio desses 12 anos foi convidado para pastorear uma outra igreja, onde ele está até hoje. O nome desse pastor é Marcos Cunha. Eu e minha família sabemos o que significa o valor de uma igreja. Sabemos o que é uma igreja ajudar e sustentar quando nós temos necessidades. Preste atenção, você que está me ouvindo, você que está aqui. Você e eu precisamos estar envolvidos com a igreja. Nós precisamos ser igreja com o povo de Deus. De modo que quando surgirem necessidades que pareçam ser maiores do que nós podemos sustentar, do que nós podemos suportar, nós teremos o povo de Deus para nos ajudar. E nós podemos ter certeza de que o problema não é tão grande assim. Porque o nosso Deus é maior. Essa é aquela hora que você dá um cutucão naquela pessoa que está do seu lado dormindo. Para ele saber que Deus quer satisfazer as nossas necessidades por meio da igreja. E você não pode se esconder nessa hora. Por isso eu tenho para dizer para você, agora é a sua vez. Seja igreja. Seja a igreja. Veja o que Paulo fala no final deste capítulo, a partir do verso 31, ele diz assim, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que eu faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. No final desse capítulo, Paulo está chegando ao princípio geral que guia toda a nossa tomada de decisão. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que fazemos. Sabe, nós gostamos de dividir a nossa vida em categorias. Aquilo que é espiritual e aquilo que é secular ou não espiritual. Então, o domingo, quando eu estou aqui no culto, eu estou fazendo alguma coisa espiritual. Mas quando eu estou lá trabalhando na segunda-feira, aí é secular. Aí eu tenho que cuidar da minha vida. Paulo está dizendo o contrário aqui. Ele está dizendo para você e para mim que
tudo o que nós fazemos deve ser considerado espiritual. Tudo. Não há nada mais básico na nossa vida do que comer e beber, não é verdade? Mas mesmo se houver, Paulo está incluindo isso também. Tudo que nós fazemos é espiritual. A implicação disso para a sua vida e para a minha vida é que nós podemos comer, beber, trabalhar, estudar, fazer exercício e até mesmo brincar de uma maneira que não glorifique a Deus. Existe essa possibilidade? Existe. Porque senão Paulo não estava falando isso. Então essa é a questão do controle de tudo na nossa vida, com relação à tomada de decisão, como vencer, como viver a vida. Nós não temos que perguntar se eu posso ou não posso fazer alguma coisa. Se isso está dentro ou não ou está fora do padrão. Você tem que perguntar se aquilo que você faz dá glória a Deus e ajuda o seu irmão. Ou não. O que a minha vida prega a respeito de Deus? O que meu comportamento, a minha atitude, a minha palavra prega sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a graça, a paciência, a sabedoria, a bondade, a soberania. E esse sermão é verdadeiro ou ele é simplesmente um discurso? A maneira mais poderosa de glorificar a Deus é imitar a Cristo. Jesus não buscou a sua própria vantagem. Aliás, pelo contrário, ele vivia em favor dos outros. E ele sofreu e morreu para que outros pudessem viver. E esse outros inclui você e eu. A gente não precisa desistir dos nossos direitos sempre. Mas quando a situação exige, é isso que nós devemos fazer. Quer dizer, nós precisamos avaliar ativamente, intencionalmente, quem é que vai levar vantagem. E nós precisamos saber dar vantagem para os outros. Imitar a Cristo significa dedicar a sua vida ao benefício dos outros. Porque foi isso que Cristo fez. Em outras palavras, é envolver-nos com os outros, intencionalmente. Deus quer que você e eu vençamos nessa vida terrena e Ele nos dá a igreja para nos ajudar a vencer. Através do testemunho da igreja, através da instrução da palavra de Deus na igreja e através das necessidades que são supridas pela igreja. Portanto, se você é cristão, você precisa se envolver com a igreja. Não existe outra, assim, não existe outra possibilidade. Não existe cristão solitário, cavaleiro solitário. Não existe isso. Você precisa adorar a Deus com o povo de Deus. Você precisa estudar a Bíblia com o povo de Deus. Você precisa desenvolver amizades com o povo de Deus. Você precisa descobrir como é que Deus quer que você sirva ao seu povo. E você precisa ajudar o povo de Deus a levar a mensagem do Evangelho para aqueles que ainda precisam escutar. Se você não está envolvido com o povo de Deus, com a igreja de Deus, dessa maneira você está perdendo. Você está perdendo a sua vida. E você decidir hoje que você não vai para os descrentes, para os religiosos e até mesmo para os cristãos. Nós não nos escondemos do mundo, mas nós não entramos num relacionamento com o mundo sem o Evangelho.
Nós vivemos e pregamos o Evangelho para os não crentes que estão tentando viver a sua vida sendo maus. Nós dizemos para eles que eles estão escravizados. Eles são escravos do pecado. Nós confrontamos a sua autojustiça, sua autoindulgência com a mensagem de Jesus. E o seu amor pelo mundo. Mas nós vivemos e pregamos o Evangelho para os religiosos que estão tentando agradar a Deus sendo bonzinhos. Dizemos para eles como eles são pecaminosos. Nós confrontamos a cada um deles com as notícias ruins, que dizem que você é mais pecador do que você jamais admitiria. Mas também contamos para eles as melhores notícias, que dizem que você é mais amado do que você jamais poderia imaginar. E para o cristão? Para o cristão, o Evangelho confronta a sua autopreservação. A mania que nós temos de nos justificar. Autojustificar. Sabe, o Evangelho da Graça é mais do que simplesmente um dom de adoção. É mais do que um ticket de entrada no céu. O Evangelho é um chamado para seguir, é um chamado para servir, é um chamado para pregar. Deus não escolheu os homens porque era o método mais eficaz, mas é porque Ele é que nos transforma, nos muda e nos usa. Nós somos chamados para glorificar a Deus com o Evangelho, na cultura, como igreja, sendo destemidos e fiéis. Mas talvez você esteja aqui nessa manhã e nunca tenha colocado a sua fé verdadeiramente, efetivamente, em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Então eu quero dizer para você que, infelizmente, frequentar o culto da igreja não faz de você um filho de Deus. Não traz você para a família de Deus. Então, quando a gente trata de vencer na vida, você não vai ter o tipo de ajuda das pessoas de Deus que você precisa para vencer as batalhas do dia a dia. Você precisa admitir para Deus que você é um pecador. Você precisa de arrependimento e transformação para se afastar do seu pecado. Você precisa acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio para morrer pelo seu pecado e precisa colocar a sua fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Amém? Aqui na Catuaí nós desejamos ser uma comunidade unida em Cristo e proclamar o Evangelho simples, na dependência do Espírito Santo, para cumprir a missão acolhedora que Deus tem para nós hoje. Vamos orar? Pai Santo e amado, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Te agradecer porque o Senhor trouxe essas pessoas e permitiu que outras tantas estivessem nos ouvindo, para que a tua mensagem penetre nos nossos corações. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos deu a igreja, nos deu este grupo de pessoas que nos ajuda, que nos fortalece, que nos anima, porque o Senhor fez isso, o Senhor quis assim. Mas eu quero te pedir, Pai, que aqueles que já te conhecem, mas ainda não estão convencidos do valor da igreja, do valor de estar envolvidos neste corpo, possam ser tocados por Ti. Mas agora, principalmente, Pai, eu oro por aqueles que ainda não entenderam, ou não entregaram, não se deixaram entregar para Ti como Senhor e Salvador.
que este seja um dia de salvação e que o coração dessas pessoas possa ser quebrantado pelo Teu Espírito. E agora eu oro para que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. Deus lhe dê um excelente dia, mais úmido, inclusive, por causa da chuva. E hoje às 19 horas temos culto aqui, como é que é? Juntos, além do Shalom Now. Deus abençoe, mais do que o Shalom Now. Deus abençoe você.